estava dando um pouquinho de trabalho para abrir essa atividade, mas já consegui abrir ela aqui. Todos me ouvem? Bom, vamos lá então. Nós estamos então na disciplina Educação de Surdos e Novas Tecnologias. Hoje é a nossa aula 2. Na aula 1 nós tivemos um problema técnico, onde eu confundi os horários. Foi feito então posteriormente, conforme nós combinamos naquela aula, uma gravação, né, com o material que tinha sido preparado e foi disponibilizado lá no formato de uma mini videoaula na aula 1, tá? Então, quem não assistiu, entra lá e assiste novamente. Obrigada, Fabiana. Então, hoje a gente vai... Aquela aula foi uma aula mais introdutória. Essa disciplina, assim, para mim, ela é um desafio, porque educação e tecnologias é uma proposta, e a gente pensar, então, em educação e tecnologias, e novas tecnologias, né? Na educação de estudos, é um desafio, assim, é uma postura um pouco, pelo menos para mim, desafiadora de se fazer, porque não basta apenas a gente pensar no conjunto de tecnologias, né, nas novidades que a gente tem, que todos os dias estão surgindo, mas pensar em como que a gente articula isso, né, com a educação de estudos, com a abordagem da educação bilíngue, com a questão da acessibilidade, né, e de todas as dificuldades também, dificuldades de conceitos, né, dificuldades também de executar, né, porque, por exemplo, quando a gente fala de educação bilíngue, a gente tem várias formas de pensar e de conceber a educação bilíngue. Então, essa é uma dificuldade de conceito, de abordagem, várias perspectivas, né? Quando a gente pensa também no uso das tecnologias e pensar na acessibilidade, também é um outro desafio. Então, a proposta é essa, é a gente pensar, porque toda licenciatura, né, no seu eixo, todo curso de licenciatura, né, no seu eixo de formação básica, que é o eixo do meu período, tem essas disciplinas, você acabou de disciplinas, como a didática, né, fundamentos da educação, gestão escolar, e aí também a questão das tecnologias, de uma forma ampla. E no nosso curso, a gente sempre tenta fazer foco para a educação de surdos, e é o que nós buscamos fazer aqui nessa disciplina. Pensar nessas tecnologias, pensar nesse componente disciplinar, aprender sobre ele, mas também buscar fazer as conexões específicas com a nossa área, tá bom? Hoje, então, a nossa aula, o tema é ensino híbrido, daí lá o texto base é o texto do Mohan, que é um texto somente sobre ensino híbrido, que está no livro, que é o livro que está disponível para vocês na biblioteca digital. Então, também essa escolha desse material, né, dessa bibliografia, ela também é uma escolha que tem que se basear naquilo que está disponível na biblioteca de vocês, e atualmente esse é o melhor material que temos lá para esse conteúdo, é esse livro da minha biblioteca. No caso desse texto em específico, o professor, que é o autor do livro, ele disponibilizou também na internet o texto base, né, no PDF, e aí fica mais fácil, porque eu sei também que uma outra dificuldade que vocês têm é que os livros lá da minha biblioteca virtual vocês não conseguem baixar, né? Então tem que estar sempre online, e às vezes o texto em PDF ele vai facilitar um pouco o estudo, a leitura, a impressão, né, se quiser imprimir. Então é isso, tá? Essa aula é uma aula teológica, eu vou ir apresentando aqui, né, a partir dos slides, que é um guia para nossa discussão, mas vocês fiquem à vontade para interagir no chat, né, para a gente ir dialogando e pensando, vocês irem fazendo contribuições também na aula, tá bom? Então, o bloco 1 da nossa aula, eu organizei ela, salvo engano, foi em 5 blocos, tá?
E o bloco 1 é essa introdução e uma retomada do conteúdo da aula 1 de uma forma bem breve. Na aula 1, então, a gente pensou, né, a partir do texto que estava lá, as tecnologias, as novas formas de comunicação, né, mais especificamente as tecnologias de informação e comunicação, os impactos que essas tecnologias trouxeram na sociedade, né, transformando as formas de se comunicar, transformando também as nossas formas de aprender e transformando também a educação, né, transformando a forma do estudante, do aluno aprender e também a forma do professor dialogar e fazer a exposição dos conteúdos. Então, esse avanço, né, e aí falando especialmente desse boom que a gente tem inicialmente das tecnologias de informação e comunicação, ele traz uma transformação radical, né, nas relações, em todas as áreas do ser humano, inclusive globalizando, né, o nosso conhecimento. Então, as tecnologias ali, uma síntese, mudaram, né, a comunicação, trouxeram possibilidades, né, novas formas de acesso ao conhecimento. Vivemos, então, hoje no que o sociólogo Henry Castles vai falar que é a sociedade da informação, né, uma nova sociedade, então, e configurada e organizada, né? E essa tecnologia, essas transformações, elas podem incluir e excluir. Ela inclui e ela exclui e depende, né? Isso acho que na aula 1 deu para a gente aprofundar e discutir bastante, acho que ficou bem evidente, né? Que ao mesmo tempo que é uma grande potência, né? Para as grandes possibilidades para a nossa vida, para as nossas ações e para a educação, ela também pode ser um fator muito forte de acentuação da exclusão. Tanto para as pessoas surdas, quanto para as pessoas que têm uma condição socioeconômica mais vulnerável. Se a gente pensar até mesmo, né, expandindo essa compreensão a nível global, ela também acentua, ela pode acentuar, né, as desigualdades sociais, o acesso a nível global. Né? Por exemplo, em países, quanto menos desenvolvido um país quanto menos acesso as pessoas têm, mais ela vai acentuar, né? Porque antes já existia, né, essa desigualdade, essa dificuldade de acessar o conhecimento, com esse advento da internet, desses recursos cada vez mais evoluídos, mas que também demandam acesso ao recurso. Muitos dos recursos que nós temos hoje, eles são pagos, né? Às vezes você vai conseguir usar, se você conseguir usar, se você tiver acesso mesmo a uma versão gratuita, às vezes você não vai ter acesso, porque você não tem internet, não tem equipamento. Então, tudo isso vai desenhando níveis de desigualdades, certo? Então, porque é diferente quando eu uso uma ferramenta, por exemplo, que eu consigo pagar, né, para ter todos os benefícios, todos os recursos daquela ferramenta, quando eu uso uma ferramenta que eu uso uma versão gratuita porque eu não tenho condições de pagar. Então, isso também traz uma desigualdade, certo? É sempre importante a gente ter isso em mente, que ela inclui a escolha, e que mesmo, né, em todas as camadas, em todos os níveis, existem degraus, né, desses níveis de exclusão, inclusão e desigualdade, principalmente desigualdade de acesso, desigualdade no uso, né, até nas coisas que às vezes nós não percebemos, né, ou minimizamos, por exemplo, isso que eu acabei de citar, utilizar recursos, e tem muitos recursos educacionais assim, quando a gente usa numa versão paga e quando a gente usa numa versão gratuita. Né? Existe uma desigualdade para quem está ali, né, usando aqueles recursos, fazendo uso. Então, é nesse sentido, né, que ela é um fator de inclusão e de exclusão. Então, nem tudo é inclusão, é importante, né, a gente ter esse entendimento, essa concepção, né, e inclusive nas nossas práticas, né, dentro, porque às vezes a gente pensa em uma estratégia
ou em um recurso que a gente pode ver alguém utilizando e a gente se encanta com aquele recurso, mas às vezes ele pode ser um recurso que ele pode incluir alguns e excluir outros, por mais tecnológico, por mais bonito, por mais inovador que ele seja. Né? Então, nem tudo é inclusão e a gente tem que sempre analisar, refletir. Às vezes a gente não vai perceber de imediato, a gente só vai perceber depois com o uso, com a aplicação, que às vezes não era exatamente aquilo que a gente esperava. Então, a tecnologia ela pode incluir ou pode excluir. Depende do que? Do acesso, né? Esse acesso é o acesso da internet, é o acesso do tipo de equipamento propriamente físico, né? Da qualidade, da potência desses equipamentos, da formação, das habilidades que a gente tem, competências que nós temos para utilizar, acessar e utilizar, né, determinados recursos, e as práticas pedagógicas em si, né, de que maneira que a gente vai aplicar esses recursos no nosso ensino. Então, todos esses 3 fatores, principalmente, vai influenciar se ele vai incluir ou se ele vai excluir. Na educação de estudos hoje, né, é uma educação bilíngue, essa é a proposta que nós temos vigente, especificamente falando do nosso país, é a abordagem bilíngue, já está na LDB, isso está no Estatuto da Pessoa com Deficiência, na Lei Brasileira de Inclusão, está nas notas técnicas do MEC, então essa é a proposta. Libras como L1 e português escrito como L2, que também é desafiador. Sempre pensar isso, né? A gente não pode perder, é difícil não perder isso, né? Que é a Libras como primeira língua, mas o português escrito como segunda língua, né? E quando nós estamos perder essa dimensão, é isso que eu ia falar, desculpa que faltou completar, mas a gente não pode perder jamais essa dimensão, né? Às vezes a gente tem de ir para uma linha ou muito simbiótica, né, com o movimento, com a luta, né, das pessoas surdas, e até de uma forma muito romantizada com relação a Libras. Né? Então, sim, a Libras como L1, mas a gente não pode perder a dimensão de que as pessoas surdas, os estudantes surdos, eles precisam, né, desenvolver o português escrito como a sua segunda língua. Ai, profa Grazi, mas eu não concordo. Vamos pensar assim, primeiramente, eu não estou falando de uma opinião pessoal, tá? Estou falando do que a gente tem posto, primeiramente, então, a partir das relações da legislação. Então, é isso que a legislação preconiza, o português é a segunda língua, até mesmo na lei de Libras, né, está muito evidente lá que a língua portuguesa escrita, né, ela continua sendo uma colocação dentro dessa proposta de língua, tá? E aí a gente tem toda uma questão prática, né, que é a instrumentalização da nossa vida, que ela é feita por meio dessa língua portuguesa escrita no L2. Então, os textos, né, as leis, os documentos, né, então é importante, né, que a pessoa surda tenha o domínio, desenvolva também as habilidades, as competências nessa língua. E quando a gente fala no ensino superior, que é onde nós estamos, nós percebemos ainda mais o quanto essa aprendizagem da língua portuguesa escrita como segunda língua é importante para a pessoa surda. E a gente percebe também, né, ao longo dessa caminhada, da experiência aqui especificamente no Letras Libras, o quanto também existe desigualdades, né, nesse processo de aprendizagem que esses estudantes surdos passaram ao longo de sua vida. E essas desigualdades nessa aprendizagem da Libras e na aprendizagem da língua portuguesa, né, ambas, aí a gente pode falar, que elas vão ser também fatores de exclusão e inclusão, vai ser fatores de acentuação de desigualdade e até de desigualdade propriamente dentro desse processo de ensino-aprendizagem, dentro do curso, dentro no ensino superior, né, em geral, mas aqui usando como exemplo o nosso curso, e que a gente percebe também, né, nitidamente essa diferença, essa desigualdade. Então, por isso que dentro das nossas perspectivas, eu pelo menos tento trabalhar sempre dentro das disciplinas,
sempre focando no que é essencial. Então, nós estamos fazendo uma discussão da tecnologia aplicada à educação, mas a gente tem que ter essa dimensão, né? É da educação surda, a educação de surdos é pautada nisso, a gente tem esses desafios, essas dificuldades, e que são importantes que, como professores, se estivermos na educação básica, nós envidamos, né, esforços para superar essas dificuldades e fazer com que esse objetivo, né, de competência linguística na Libras e na língua portuguesa escrita como L2 sejam exitosas, né, no processo de escolarização desses estudantes. E aí, da mesma maneira, quando a gente vai pensar na aplicação dos recursos, né, ter sempre isso em mente, né, esse favorecimento. Então, a conexão com o hoje, né, tá? Como ensinar, então, com as tecnologias de forma significativa para esses estudantes dentro da educação de SUS? Como que podemos pensar para garantir a inclusão real a partir do uso de tecnologias? Vou só voltar um pouquinho. Peraí. Isso aqui é uma questão, né? São duas questões que tem aqui, são questões importantes, porque nós estamos aqui, por exemplo, nessa aula, e cada uma de nós aqui, acho que só tem mulher, né? Estamos aqui em mulheres somente. Cada uma de nós aqui está em uma localização dependendo da sua localização geográfica, né? Se é um centro maior, se é um centro menor. A qualidade, a disponibilidade de bandas e de pacotes, de opções de internet que existe vão ser maiores ou menores, né, com mais qualidade ou com menor, e isso também, né, vai interferir nesse acesso. É disso que a gente fala. Se você tem um computador bom, um notebook, se você tem, ou se você só consegue acessar do seu celular, é uma questão, né? Se você consegue parar esse tempo e dedicar, para realmente se dedicar para esse momento que estamos propostos, né, que está reservado para a nossa troca, para a nossa aprendizagem, é uma questão, né? Então, todos esses pontos, né, são aspectos que perpassam por essa questão da inclusão real, né? Quando nós do estudante surdo, e aí isso a gente transporta da nossa realidade para a realidade de cada um, que já, acho que praticamente todas atuam em sala de aula, né? A gente precisa olhar para o nosso contexto, né, como eu fiz desse movimento, olhar para a sala de aula, olhar para os nossos alunos e verificar, né, quais são os fatores que ali são de inclusão, são de exclusão, o que beneficia, o que não beneficia. E às vezes tem situações que nem sempre também nós temos condições de imediato de controlar, né? Que também é importante e é uma lida nossa de professores, às vezes lidar com situações que de imediato nós não conseguimos ter uma resposta, a gente precisa parar, se debruçar e pensar sobre. O ensino híbrido, né, muito falado hoje, né, hoje não, nos últimos anos, ele parte dessa premissa, daquilo que a gente estudou na aula 1, né, ele é um desdobramento dessa mudança, dessa configuração da sociedade da informação, e como uma pergunta inicial, né, a gente podemos pensar, onde eu aprendo hoje? Onde eu, Grazi, aprendo hoje? Onde a Fabiana aprende hoje? Onde a Débora, a Elódia, a Daniela, a Milks, a Laura? Onde que cada uma de vocês aprende hoje? Então, hoje a gente aprende por conversas, né? Conversas presenciais, conversas virtuais. Nós aprendemos na sala de aula presencial, aprendemos, né? Aprendemos na sala de aula virtual, online, aprendemos no momento síncrono, né? Aprendemos no momento assíncrono, que é quando está lá as atividades, no momento do estudo individual, né? Sim. Pela internet, sim, aprendemos, né? Pelas redes sociais também, né? Hoje a gente tem muitos conteúdos excelentes que a gente primeiro inicialmente ali no YouTube, né? Mas depois a gente já tem as mídias mais curtas, como o TikTok e o Instagram, e também tem muitos conteúdos interessantes. Então a gente aprende por todos esses caminhos, né? Então é um paradigma uma mudança de paradigma muito grande.
Porque na minha infância, por exemplo, basicamente eu aprendia só de uma maneira no sentido assim, de um canal, né? Não de uma maneira só, porque a gente sempre aprendeu de várias formas, mas por um meio mais efetivo, que era esse meio de estar presencialmente num espaço-tempo igual, né? Com os professores, com os livros, com os cadernos, né? E muito raramente, muito eventualmente, por alguma coisa mais específica da televisão, né? E aí a gente passa por essa mudança radical e a gente tem essas possibilidades. Então, é disso que desdobra o ensino híbrido. É um tema que vem sido falado nos últimos anos, mas ele é uma consequência natural dessas transformações sociais. Então, o que seria essa educação híbrida, né? Você já vive isso no curso? Sim. Então, a educação híbrida, ela é uma educação, a própria palavra já fala, né, de duas maneiras, que não é de uma forma só. Tem o conceito também, uma palavra em inglês que é o blended, né, que em inglês significa misturado, né, uma mistura, né. E nós já vivemos, no nosso curso a gente já vive isso aqui. Mas não é só isso, não é só isso que a gente vive aqui no ensino híbrido, ou aprendizagem híbrida. Né? Esses outros momentos que eu citei para vocês, das redes sociais, essas outras formas que existem, também é uma aprendizagem e é um ensino, porque alguém está lá transmitindo, ensinando, e outros estão lá aprendendo. E se você ir nos comentários, tem outras pessoas ali interagindo também, que a gente pode ir lendo e construindo, né, novos conceitos, novas formas de raciocinar, certo? Então, é uma aprendizagem, né, esse ensino híbrido, ela é individual, né, ela é colaborativa e também ela é híbrida no contraditório, ser e fazer, que é algo que o autor do nosso texto base traz, né? E eu achei muito interessante, né? Não sei se vocês tiveram a oportunidade, tiveram tempo, né, de ler o texto lá, mas tem uma parte que ele fala sobre esse híbrido no contraditório do nosso ser, do contraditório do professor mesmo, quando a gente... E eu fiquei muito pensando, assim, né, pensando a partir de mim mesma, né, e, nossa, como isso que ele coloca, esses apontamentos, né, essas observações, para mim são muito reais, porque às vezes a gente estuda, vê, ensina, né? Tem que ser assim, esses caminhos, mas às vezes a nossa prática a gente não consegue é, implementar. Então a gente é esse híbrido também, que às vezes eu faço, né, nessa forma, às vezes eu volto e sou totalmente tradicional, e às vezes eu sou inovadora e sou tradicional, né? E é esse híbrido também no contraditório. Eu até tentei simplificar, né, aqui no ser, né, no nosso ser e no fazer. Então, também somos híbridos, né? Não é sempre o preto e o branco, né? Tem essa área cinza aí. A Fabiana está colocando, né, sobre as redes sociais, que invadiu o nosso cotidiano além de fotos, né, divulgação de cursos, e com a comunidade surda pelas redes sociais, né? Isso, né? A gente aprende Libras. Não sei vocês, mas eu aprendo muitos sinais novos praticamente todos os dias pelo Instagram, pelo TikTok, né? Às vezes eu salvo lá e falo, nossa, a pessoa coloca uma sequência de sinais e olha que sinal interessante, eu salvo lá, às vezes esqueço no outro dia, mas às vezes volto, ou, né? Então a gente aprende ali. Eu falo, tô falando mesmo da rede social, né? Como a Fabiana coloca do Instagram, talvez eu tô ali vendo outra coisa, só no momento de lazer mesmo, de desopilar a cabeça, não estou ali com foco de aprendizagem. De repente o algoritmo traz alguma coisa de Libras com alguns sinais diferentes, e aí a gente já aprende ali, né, de alguém que colocou. Então é muito interessante, né, essa forma, porque às vezes a gente nem percebe, né, que isso está acontecendo, né, o tempo todo, né, o tempo todo nessa forma dinâmica. E os surdos também, né, eu acho que para os surdos, além dessa questão do híbrido, né, a gente vê que para aqueles que têm acesso, né, essas mídias sociais, a própria esse formato para além das fotos, né, porque a foto ela é estática e ela, claro, a imagem transmite muitas coisas, mas é limitada, né? Aí às vezes tem uma imagem, às vezes tem uma legenda, um texto, mas é um surdo, de repente, que não tem esse domínio da língua portuguesa, ou que às vezes nem foi alfabetizado, não está alfabetizado. E aí, pelos vídeos, com essa possibilidade, né? Todos passam a ter acesso, né? A um conteúdo, ainda que não tenha domínio da língua portuguesa, ou ainda que não tenha ido à escola, né?
Então, isso é muito legal, né? Isso é uma revolução, assim, maravilhosa, né? Para esses que podem ter acesso, porque, como eu disse, às vezes vai ter aqueles que ficam mais atrás ainda, porque não conseguem, né, ter esse acesso. Então, a gente precisa, né, se inteirar, participar. Por exemplo, as redes sociais, né, eu também acho ela contraditória em si. Às vezes eu falo assim, ai, eu vou sair dessas redes sociais. Não sei se vocês têm esses dilemas de quando eu vou sair, porque. Mas aí quando eu paro e faço uma reflexão falando, mas se eu sair, eu vou perder muita coisa boa, porque tem muita coisa ruim, mas tem muita coisa boa também. E aí essas coisas que estamos dialogando, né, os rios, isso que a Fabiana está comigo, tem muita coisa boa que nos ajuda, que acrescenta, né? E aí a gente tem que, então, aprender, o que não é fácil, é equilibrar. Precisamos aprender a nos equilibrar, né, nesses processos do que é bom ali, do que é ruim, que é esse contraditório, né? Esse contraditório, acho que o Mohan fala lá no texto, mas ele está falando mais especificamente do professor, do ser e fazer. Eu acho que a gente pode pensar também nesse ser e estar nesses espaços também, né? É esse contraditório, a gente identificar e aprender a equilibrar e lidar com isso para absorver, né, aquilo que é bom para nós, né? Aquilo que é de lazer, ter o controle para não ficar muito tempo, não ficar viciado, não, e aquilo que é de aprendizagem que acrescenta, né? Também ter o cuidado, porque sabemos já existem pesquisas, né, que apontam que essas mídias, esses vídeos muito curtos, eles estão transformando a nossa cognição, né? E tem impactos também que são negativos. Por exemplo, porque gera muita dopamina, né, rápida, e às vezes a gente vai perdendo a dificuldade de ler um texto com mais calma. Eu falo isso por mim, né? Às vezes eu vou ler um texto, seja ele um texto acadêmico, né, um texto, no meu caso, vinculado à minha atuação profissional, ou um livro, meramente um livro que eu vou ler, um livro de uma literatura, né? E algumas vezes eu sinto muita dificuldade de prender atenção, a mente vai. E por que ela vai? Por conta desse impacto, né, das mídias sociais, desses vídeos curtos. Então, nós temos que aprender a equilibrar, temos que identificar isso, né? E aí, isso para nós, como pessoas adultas, e principalmente com as crianças, com os nossos alunos, levar isso como um fator. A educação e tecnologias não é só o uso delas, é a gente também falar com os nossos estudantes sobre isso, né? Principalmente, eu acredito que as crianças, adolescentes, sobre o uso, sobre as formas, sobre esse saber usar, de maneira que seja um usar equilibrado e um usar que vai contribuir, né? Mas que a gente não vai se tornar uma pessoa viciada, que a gente não vai conseguir mais fazer as coisas que precisamos fazer, né, do nosso dia a dia, que a gente não vai conseguir mais parar e ter atenção para ler um texto. Então, esses são aspectos, né, importantes desse contraditório. E que é muito forte, é muito grave, está presente, mas a gente não tem volta para isso. Né? O que a gente tem é que realmente aprender a estar, né, nessa nova forma, nessa nova configuração do mundo. Então, o conceito misturar, né, a combinação de formas de aprender e também a integração de espaços e tempos. Né? Então, o tempo local aqui, o tempo que estamos lá na escola presencial, na universidade, o tempo que estamos aprendendo de outras formas, em outros contextos também, e validar e considerar também essas aprendizagens. Não, para mim, né, para mim isso é muito tranquilo, porque a minha primeira formação eu sou analista de sistemas pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, então essa parte da tecnologia é muito tranquila, mas a gente sabe, eu sei porque convivo, né, dentro da universidade e também trabalhei na educação básica por alguns anos, que muitos professores às vezes têm resistência, né, a, a utilizar. Não é nem sempre a questão de não saber, tem a questão às vezes de não saber, mas às vezes é a questão de resistência, de, de uma forma de pensamento de que só existe um modo de aprender, que é aquele modo tradicional, e que esse modo, essas outras formas são mais danosas, trazem mais prejuízos, né? Então, esse é um pensamento também que eu não compactuo, eu não acho ele adequado,
né, respeito os colegas que assim pensam, mas eu entendo que a gente, nesse contexto social, nessa sociedade da informação, cada vez mais nós temos que aprender realmente a utilizar e a ensinar também os nossos alunos sobre isso, sobre essa utilização. A Fabiana está colocando uns temas para nós, né? Depois a gente pode ir assistir no YouTube, né, os vídeos que ela está colocando ali. Vai falar sobre um documentário, Dilema das Redes. Eu acho que eu já assisti esse documentário, mas faz tempo eu não estou lembrando direito, mas eu acho que eu já assisti, é muito bom. Vou até assistir de novo para relembrar. Tá ali o link, tá, gente? Quem não assistiu, assista, é muito bom. Então, o que, que a gente mistura, né? O presencial e o online, o individual e o coletivo, a teoria e a prática, o formal e informal. Olha que interessante também, a gente sai desse híbrido, que às vezes fala ensino híbrido, a gente só pensa em tecnologia, em momento online e virtual. Não, o híbrido não é isso, é mistura, é o presencial online, é o momento individual e o coletivo. Às vezes não tem nada a ver com tecnologia necessariamente. É a teoria e depois a prática, a gente junta isso. É a aprendizagem formal junto com a aprendizagem informal. Então, tudo isso é um ensino híbrido, nessa perspectiva ampliada. Mudança importante, né, o papel do estudante, então, passa de receptor, né, de mero receptador de conteúdo para o protagonista, e ele também vai ser um produtor de conhecimento, né? Quando ele tem os rios, quando tem esses canais diversos, né, sites, jogos, né, isso são formas de estar também produzindo conhecimento. O autor ele traz lá acho que é consumidor, receptor, promidor, acho que é algo assim, que produz e consome, né, faz um trocadilho, assim, uma junção. A gente não é mais uma coisa só, alguém produzindo e outro consumindo, né? Agora a gente tem essa mistura também, então essa mudança de perspectiva. O papel do professor mediador, né? Um orientador, a pessoa que vai selecionar os conteúdos, né, ver qual que é o melhor que vai se encaixar dentro de tal temática, é muito mais nessa direção do que aquele que vai ficar falando, né, e ditando como tem que ser. Então, é mais um orientador, né, e um guia, né, que vai fazer essas ponderações necessárias. A característica do ensino híbrido: flexibilidade, personalização, flexibilidade, tempo, espaço, flexibilidade de formas de atividade, de formas e estratégias de se pensar, né, o conteúdo. A personalização é um pouco mais avançado, que é as possibilidades de preparar e de gerar um determinado conteúdo de uma maneira específica para cada indivíduo. Não acho que seja uma coisa fácil, tá? A gente fala muito hoje de personalização da aprendizagem. É uma ideia bem interessante, mas, na minha perspectiva, não é tão fácil, mesmo com os recursos tecnológicos, mesmo com plataformas que fazem isso, porque dentro do conceito de personalização, ele vai falar que é a partir dos interesses individuais do estudante, né, da pessoa, que você vai fazer essa personalização. Mas eu até fiquei pensando, né, assim, se a gente pensar bem, né, em certas dificuldades que a gente encontra ou já encontrou no nosso caminho como professores, né, parece que em alguns pontos, mas como que tal conteúdo, um conteúdo mais complexo, como que eu vou chegar e vou personalizar isso a partir do interesse, se esse aluno às vezes não tem o menor interesse naquilo ou naquela área, como que eu vou... Entende o que eu estou falando? Não sei se vocês estão entendendo. A gente tem que cumprir lá o currículo, determinado conteúdo, determinado currículo. E às vezes tem um conteúdo lá, vamos pegar, vou vir uma coisa aleatória que veio na minha cabeça aqui. Matrizes escalonadas na matemática. E aí aquele estudante, às vezes ele, sei lá, ele não tem uma base, está faltando uma base, ou ele detesta mesmo matemática. E aí, então, às vezes eu fico pensando, como que você vai chegar a esse nível tão do interesse individual com conteúdos tão específicos? Então, não acho,
é uma metodologia, né, e existem muitas plataformas de personalização que parece ser muito fácil, mas eu acho que no campo operacional mesmo, e de resultado, eu não acho que seja uma coisa tão fácil. Estão me entendendo? É fácil eu pegar e falar assim, ó, eu vou lá, no, por exemplo, vocês conhecem aquela plataforma ai, Tech Educação? Acho que é Tech Educação. Não sei se é Tech ou é Teach, mas eu acho que é Tech. Isso aqui, ó. Ai, calma. Eu acho que é Tech. Conhecem? Olha aí no chat. Deixa eu pesquisar aqui. Só para ver se é isso o nome. Vou pegar aqui. Ó. É? Ui, gente, peraí. Não tá certo. Eu peguei um link tão grande para eu colar para vocês, colei aí que eu até assustei. Falei, o que eu copiei? Eu joguei lá no Google. Essa plataforma é uma plataforma de inteligência artificial para professores muito interessante. Ela gera planos de aula, o planejamento anual, planejamento semestral, a partir da disciplina. Daí ela traz um leque de metodologias. Qual metodologia que você quer usar? Acho que ela tem 4 ou 5 opções que você coloca. Então, cada aula, o plano de aula, ela monta com base, ela já vai trazer propósito. É uma ferramenta muito legal, mas é aquilo que eu falei para vocês. Ela tem a versão gratuita, que daí você faz um pouco, você tem que ir conquistando pontos para ela ir liberando para vocês. Então, às vezes, você está numa correria, você quer terminar aquilo naquele momento, ela não vai deixar. Você vai ter que ficar para o próximo, para quando você tiver mais pontos, no outro dia. Ou você paga, acho que é R$ 29 por mês, e porque eu já dei uma formação na escola municipal ano passado e eu pesquisei várias ferramentas, e essa foi uma que eu falei lá para eles. Mas ela é bem interessante, e eu testei ela nessa versão gratuita. Ela ajuda a elaborar a prova, mas é maravilhosa. Mas eu estou citando ela porque ela tem até essa questão da personalização. Por exemplo, se você ir lá e citar, eu preciso montar montou todo o conteúdo, aí você vai lá e coloca assim, eu preciso agora pegar esse conteúdo e adaptar para um estudante surdo, um exemplo. Estudante surdo do 5º ano, que tem dificuldade com isso, você faz lá um prompt, que é o comando, né? Todas essas ferramentas baseadas em inteligência artificial é o comando. Em inglês, eles usam muito prompt. Prompt é o comando. Você tem que fazer um comando bem específico e ela vai te trazer essa personalização, né? Uma proposta de personalização para aquele. É um tipo de personalização isso, entende? Né? Mas eu não sei se essa. Aí entra nesse dilema, né? Eu não sei se essa personalização é tão específica a ponto do interesse, mas é possível você colocar uma criança uma criança do espectro autista, do autismo, uma criança autista, nível tal de suporte, tem esse interesse, tem essa resistência, e aí essas ferramentas vão construir uma proposta de adaptação, né? E isso é uma tecnologia, a gente está falando aqui de tecnologia aplicada, né? Que vai nos ajudar. Mas temos os R$ 29 para pagar mensalmente? Eu tenho, eu posso pagar. E o professor que não tem? E o professor que está lá no interior, no norte, um exemplo, no norte do país, ou aqui mesmo no Mato Grosso do Sul, bem no interior do Mato Grosso do Sul, que não domina essas tecnologias, que não tem esse R$ 29, porque ele não recebe nem o piso do professor, entende? Então, assim, muitas possibilidades. Mas aí a gente cai nisso, né? É isso que eu falo, exclui, a gente sempre tem que ter isso também, né? Para pensar, né? Sobre tudo isso. A aplicação. Só um pouquinho antes da gente entrar aqui. A Fabiana colocou sobre o livro, o Librastec, né? Sim, o livro que eu e a Mariana produzimos, e junto com a Juliana, a gente fez 2 ou 3 edições, né? Só falando sobre as questões das tecnologias na educação de surdos.
e problematizando, né, algumas questões. Então, agora pensando, né, aqui, a conexão com a prática, né, onde temos ensino híbrido, né, então só para a gente visualizar, para ficar bem mais objetivo, né, o ambiente virtual de aprendizagem, o AVA, né, mais a aula online. Então, lá, o AVA é o que a gente chama de momento assíncrono, né, não estamos no mesmo tempo juntos. Tem lá os materiais, tem lá vídeo, enfim, fica o link. Aí a gente tem aqui a nossa aula online. Então, isso é uma forma do híbrido. Os fóruns, né, e as atividades, os vídeos e a leitura de texto. E veja, né, que é interessante, porque o fórum, em tese, né, eu falo em tese porque eu acho que o fórum nem sempre ele é muito... ao longo desses anos eu vejo que nem sempre existe uma participação, a não ser quando ele vale nota, né? Mas seria uma proposta de algo mais inovador. Inovador, gente, entendo, né? É uma coisa muito fora, é uma coisa bem batida, né, de curso de EAD, mas eu falo inovador em relação ao presencial, aquela forma. A má atividade, ela está ali online, mas ela já é uma coisa mais tradicional, né? O vídeo já é uma perspectiva mais tecnológica, né, mais diferente. A leitura já é o tradicional, né, pegar o texto, parar, ter que ler. E aí a gente também tem no nosso outra forma de híbrido, né, que é a Libras e a língua portuguesa, né. Praticamente aqui nós não temos estudantes surdos, só em língua portuguesa, né, mas as atividades todas, né, vão estar sempre feita a adequação, né, a acessibilidade para Libras, né, e algumas aulas a gente vai ter a presença de intérprete, outras, né, do sexto para frente já são, por exemplo, a aula que eu vou dar daqui a pouco já vai ser direto na Libras, né, com ouvinte e com surdo. E aí os textos em português. Então, isso também é uma forma do híbrido. A educação bilíngue é híbrida, duas línguas, né, múltiplas formas de comunicação, a tecnologia visual, a visualidade, que é um aspecto bem importante, né, para a educação de surdos. Como aplicar a educação híbrida na educação de surdos, né? Se vocês tiverem algumas ideias durante a fala aqui, né, durante essa conversa, que vocês foram pensando de aplicação, podem escrever no chat para a gente trocar, né, os colegas conhecerem, né, ou até uma coisa que não faça, mas pensei que tal coisa assim é uma forma de educação híbrida, né, com tecnologias para a educação de surdos. E aí, para o nosso fechamento, né, o que aprendemos hoje? Eu acho que não vai nem dar tempo, né, da gente, que já somos 8h50. A educação ela é híbrida, ela integra os espaços, os tempos, as tecnologias, né? É uma proposta, né, especialmente do estudante, né, como protagonista, um estudante mais ativo, né? O professor como mediador, isso na educação à distância aparece bastante, né, porque vocês têm que ter muita autonomia para estudar, mas isso também é uma questão que eu vejo que pode ser um obstáculo, porque nem todo estudante às vezes está preparado, né, não sei se vocês pensam sobre isso, né, às vezes fala assim, o livro dá o protagonismo, dá essa autonomia, mas será que todos nós estamos prontos para essa autonomia, para esse protagonismo, ou queremos, né? Então, isso também, às vezes, é um fator de exclusão, porque às vezes tem aquele aluno que chega e entra numa proposta muito diferente, ele não consegue se encaixar, né? Porque ele precisa de uma outra forma de abordagem. Então, eu também não gosto de radicalismos, né? Porque às vezes o tradicional, para determinados perfis, vai ser importante, certo? Então, a gente também precisa ter né, esses cuidados para não radicalizar, porque às vezes a gente esquece. E assim, nas nossas práticas, né, todos nós vemos situações contextos que a gente consegue entender e perceber, né? Acho que vocês estão entendendo o que eu estou colocando aqui. É isso, gente. Ai, obrigada, Fabiana. Eu sabia que estava estranho aquele link que eu peguei lá, e que eu com pressa, né, na aula. Então, é isso, gente, né? Um resumão, assim, o tempo é curto. Eu preparei para vocês também um quiz lá no Kahoot. Não vai, era para a gente fazer agora, mas não vai dar tempo.
Mas aí eu coloco o link lá também na aula 2, tá? Não sei se eu vou conseguir colocar hoje, eu vou dar mais aula agora e depois eu tenho um outro compromisso. Mas aí amanhã eu coloco lá o link para vocês fazerem as questõezinhas no Kahoot, tem a pontuação, né? Mas é bem tranquilinho, bem facinho, é só para reforçar o conteúdo da nossa aula. Certinho? Muito obrigada, gente, pela atenção de vocês. Boa noite a todos vocês e até a nossa próxima aula, tá bom?